Bom dia, chefe. Mais valia dizias boa tarde. Antes de saís, vem ao meu gabinete que eu preciso falar contigo. Se é por ter chegado atrasado, eu explico. Chefe, desculpe, mas hoje houve muito trabalho no jornal e... Calma aí, eu preciso falar de coisas importantes. Despacha o trabalho. Coisas importantes. Lá vou ter de falar com isto aos ouvidos. Bom dia, senhores ouvintes. Lá voltamos à nossa conversa habitual, depois de ontem termos sido forçados a interromper a nossa emissão por motivos de força maior. O senhor professor acredita que está tudo relacionado... Com a ganância de certos grupos que só veem lucro fácil. São máfias perigosas a que é preciso não dar tréguas. Por isso... O que é que se passa? Calma, não entrem em pânico. Vou ver o que se passa. Ninguém me tira da cabeça que era uma bomba para ti. Falas demais e depois... Mas, ó Zé Valente, o que é que a minha entrevista ao professor Salvador tinha de tão polémico? Eu não estou a dizer que tenha sido exatamente por causa dessa entrevista. É por tudo. Não medes as consequências daquilo que dizes? Mas afinal a Rádio Nova Vaga é ou não é uma rádio diferente? Diferente? Diferente é quê? Diferente porque se preocupa com assuntos que normalmente as outras rádios ligam pouco. Sabes perfeitamente que é assim. Claro, a ecologia, por exemplo. As espécies em extinção, a indiferença dos homens relativamente a esses problemas, tudo isso já de si é polémica e mexe com muitos interesses, com os grandes poderes económicos. Se ainda por cima a Ivone mete taxas na fogueira com as suas afirmações... Oh, Zé Valente, também não exagere. A bomba terá sido colocada aqui por muitas razões, mas não por causa das minhas palavras. Pelas minhas é que não foi. Com bomba ou sem bomba, a minha que ninguém há de calar. Não é de ser calada por nenhum Zé Valente deste mundo. Estávamos a emitir ontem a entrevista com o professor Salvador quando uma avaria técnica interrompeu o nosso programa. Como nos parece de maior interesse e também para aceder a muitíssimos pedidos feitos por diversos ouvintes, vamos hoje passar a gravação dessa entrevista, esperando que desta vez tudo corra da melhor maneira. Muito bom dia, senhores ouvintes. Temos hoje connosco o professor Luís Salvador, um dos mais prestigiados biólogos do nosso país, que tem dedicado toda a sua vida à causa das espécies em vias de extinção e ao que isso representa de perigo para o equilíbrio do planeta em que vivemos. Muito bom dia, senhor professor, e desde já muito obrigada por se ter deslocado aos nossos estúdios. Bom dia a todos os ouvintes, é com grande prazer que aqui estou. Não há maior prazer do que podermos conversar sobre assuntos importantes deste nosso mundo. Sei que o senhor professor acaba de chegar de uma prolongada viagem à África. Prolongadíssima. Foram quase 8 meses fora. Era o que me convinha, 8 meses fora daqui. Deixa eu ouvir, chefe. Uma viagem que, segundo creio, esteve relacionada com o problema da preservação dos elefantes. Na realidade, o problema dos elefantes é grave. Direi mesmo gravíssimo. Basta pensar que em 10 anos passámos de 1,5 milhão de elefantes para cerca de metade. Tudo por causa do marfim. Sim, essa é uma das maiores causas do abate indiscriminado e ilegal dos elefantes.
Mas esta minha viagem teve ainda outra finalidade tão importante como a que mencionou. Fui estudar melhor o problema dos dugongos. Dos quê? Tenha calma que já vai perceber. Os dugongos talvez não sejam muito conhecidos na Europa, mas trata-se de um animal que diz muito... Há os moçambicanos, por exemplo. Já ouviu então falar do dugongo? Então saberá que é um mamífero marinho que atualmente também se encontra em riscos de extinção se continuar a ser dizimado pelo homem. Os dugongos são, por assim dizer, a voz mítica das sereias. Vivem tranquilamente nas baías de águas pouco profundas, alimentando-se das plantas marinhas, ignorando como a sua existência está ameaçada por homens sem escrúpulos. O senhor professor acredita que está tudo relacionado... Com a ganância de certos grupos que só veem o lucro fácil. São máfias perigosas a que é preciso não dar tréguas. Por isso... E aqui, bom, estourou aquilo que a polícia chamou de engenho de fraca potência. Dirigido a mim, claro. A quem havia de ser? À Teresa que apresenta o boletim meteorológico? Ao Gaspar que apresenta o trânsito? Ivone, despacha isso e vai ter comigo ao meu gabinete que eu preciso falar contigo. Eu bem lhe disse para ter cuidado. Eu bem a avisei para não ser tão agressiva nas palavras que usa. Estas ameaças não são feitas a brincar. Sabes bem que a Ivone é difícil ser convencida. Mas ela tem de pensar que esta pode não ser a melhor maneira de defender as causas em que acredita. Lá está o chefe com mania da perseguição. Não é mania da perseguição. E a segurança desta rádio e de todos nós é um assunto de fraca potência. Mas vamos ao que interessa. Não foi isso que eu quis dizer. No momento destes, um trabalho longe daqui era o melhor que te podia acontecer. Lê. E diz se estás interessada. A resposta precisa ser dada ainda hoje. Pois é. Ser jornalista é uma vida complicada. Todas as vidas são complicadas. Claro. Todas as vidas são diferentes. Não há duas pessoas iguais. Tens irmãos ou és filho único como eu? Fui filho único. Até o dia em que a minha mãe voltou a casar. Agora tenho 2 irmãos. Fiquei tão feliz quando a minha mãe me disse que vínhamos para Portugal. Eu nem sabia onde é que ficava, mas sabia que era um sítio onde não havia guerra, onde havia muita comida e uma família que nunca acabava. Quando cheguei aqui vi como tudo era diferente, o frio que fazia. Ainda hoje sinto na pele o frio desse primeiro inverno que passei na aldeia. Uma aldeia onde praticamente só havia velhos. E as poucas crianças olhavam para mim e não queriam brincar comigo. Filho, porta-te bem, não aborreces os avós. Vai descansada, mãe. Os meus avós trabalhavam no campo. Era um trabalho duro, sem horários. Fizesse sol ou fizesse chuva. Não tinham muito tempo para brincar comigo. O neto que de repente lhes tinha caído em casa, para ser educado, para ser alimentado. Um dos meus tios era caçador. Tinha 8 cães. Uma vez ofereceu-me um pelo Natal. Era o Tobias. Mas um dia fugiu de casa e foi atropelado por uma carroça. Nunca mais quis outro cão. Olá, portanto, deixa eu comer ao gato. Mas havia ainda os 5 gatos da irmã da minha tia. E um papagaio que o meu primo Ernesto tinha trazido do Brasil.
Os bichos é que foram os meus verdadeiros companheiros. Eu gostava muito dos cães e dos gatos. E eles tinham sido habituados a seguirem-me para toda parte. Deve ser isso que é definido pelos sábios como felicidade. Muito frio, muitas dificuldades, mas felicíssimos. Não vejam que esteja a graça. Nunca ouviste dizer que choupana onde se ri vale mais que palácio onde se chora? Incomoda-te a felicidade dos outros? Desculpem, hoje deu-me para aqui. Não faças caso, Juca. E agora, a sério, porquê é que vieste viver para Portugal? Depois do acidente que o meu pai sofreu, não tivemos outra hipótese. Primeiro foi a seca. A pior seca de sempre. Os velhos diziam que não se lembravam de um tempo tão mau como aquele. E de repente, a chuva. A chuva a cair como um milagre. A chuva abençoada com que tínhamos sonhado. Era essa a chuva abençonhada de que fala Miyakoto? Exatamente. Miyakoto é aquele escritor moçambicano que foi nomeado para a Academia Brasileira de Letras? Esse mesmo? Abençonhada. É uma palavra estranha. Foi a forma que Miyakoto encontrou para designar a chuva que, para além de sonhada, de desejada por todos, é também abençoada, porque dela depende a sobrevivência. Histórias abençonhadas. Ora, ouçam. Estou sentado junto da janela, olhando a chuva que cai há 3 dias. Que saudade me fazia o molhado tintinar do chuvisco. A terra perfumegante semelha a mulher em véspera de carícia. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra e em espelho se via morrer. A gente se indaguava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Começo a perceber também a tua mania de brincar com as palavras. Como é que leste aí? O tintinar do chuvisco? Bem visto. É uma escrita muito criativa, como se ele estivesse a reinventar a nossa língua. Bom, mas no meio de tudo isso, onde é que entra o desastre do teu pai? A água não parava de cair. O sonho transformava-se em pesadelo. As populações estavam ameaçadas pelas cheias, a ventania. Uma noite, já de madrugada, o meu pai foi chamado de urgência. Nunca mais o vimos. Esperamos, até que nos tivemos de convencer que ele nunca mais voltaria. Que era inútil esperarmos mais. Então a minha mãe teve de dar a notícia aos pais do meu pai, que viviam em Portugal. Eles mandaram-nos as passagens e eu troquei a imensidão da minha terra africana pelo largo da aldeia. É uma história bonita. E o que é uma história bonita? Bonito significa muito pouco. Tudo é bonito. Ai, que bonito que é este quadro. Já viu como o dia está bonito? Que bonita a rapariga. Que bonitas palavras que ele disse. Que bonito serviço. É isso mesmo. Bonito dá para tudo. Para o melhor, para o pior. Uma vez um professor que eu tive disse-me que deviam ser evitadas essas palavras gastas. Essas palavras pronto a vestir. Foi assim que ele lhe chamou. Porque não definem coisa alguma. Porque servem para tudo. Então, em vez de dizer que a tua história é bonita, vou dizer que ela é... Sei lá. Maravilhosa.
atraente, comovente. Já vi que és um dicionário ambulante. Se vocês soubessem como apanhei este vício de gostar das palavras, se vocês não gozarem comigo, eu conto. Conta lá, estás entre amigos. Foi tudo por causa de uma tolice e de uma alcunha minha. Numa aula, o professor estava a explicar que as palavras que começam por micro se referiam a coisas muito pequenas. E de repente perguntou-me o que era um micróbio. E tu, em vez de dizeres que era qualquer coisa como um organismo muito pequeno, deves ter dito um disparate qualquer. Nem mais. Respondi que era um inseto muito pequeno. Um inseto, calculem. Foi um gozo. A partir dali, toda a gente me passou a chamar micróbio. E eu passei a querer saber sempre o significado das palavras. Deixa lá, micróbio. A gente gosta muito de ti. Dá licença, Sr. Valente. Quentes. Acabaram agora mesmo de entregar isto para a menina Ivone. Qual seria o ouvinte que adivinhou que resiste a tudo menos a chocolates? Eu, se fosse a ti, não ficava assim tão contente. Ontem foi a bomba, hoje podem ser os chocolates. Olha que ideia! O chefe anda a ver filmes demais, é o que eu lhe digo. Pronto, eu não digo mais nada. Vamos andando que já está a ficar tarde. Cuidado com as bombas. Mas estou a rir porquê? Vai o bombom? Não, obrigado. Mas tem um ótimo aspecto. Espero que ainda melhor sabor. É o que faz ter admiradores ainda por cima desinteressados. Nem sequer achou cartão. O quê? Não sabes quem nos mandou? Um admirador secreto deve gostar muito dos meus programas de rádio. Tem cuidado, Ivone. Pronto. Se insistires muito, até sou capaz de mandar os chocolates para análise só para não ter de te ouvir. Muito boa tarde a todos. Olá. Sei que estás preocupado comigo e agradeço-te o cuidado. Sei que és o mais velho de todos nós aqui, mas, pelo amor de Deus, não queres ser considerado o paizinho de nós todos. E agora outro assunto. Ouçam bem. Incumbiram-me de uma missão em... Em Cacilhas? É Marte. Diz lá onde. Moçambique! Moçambique! Ai, as saudades que eu tenho de Moçambique. E o que é que lá vais fazer? Isso agora é que eu não posso contar. É uma missão secreta. Senhor Elias, o Kim quer falar consigo. Mas o que terás tu? Hoje não andas nada bem. Devias ir ao veterinário. Deixe estar, Andy. Se quiser, eu levo ao veterinário. Vou ver se o Elias precisa de ajuda com os miúdos. Como se diz em São Tomé, agrião na margem do rio não seca. Então, o que é que o Kim queria de ti? Não sei, a mãe já o veio buscar. Menina Ivone, telefonaram agora mesmo para si. Mas não quiseram que eu a viesse chamar. Então, o que é que queriam? Um recado muito estranho. Perguntaram apenas se a menina tinha recebido os chocolates e não só. Foi assim mesmo que disseram. Os chocolates e não só. Por
acaso o Sr. Roxo não viu uma caixa de chocolates? Deixei-a cá ainda há pouco. Chocolates? Chocolates, chocolates. Deixa cá ver se me lembro onde é que eu vi chocolates. Ah, já sei. Não sei. O que eu vi foram pratas de chocolates no chão ali no corredor. Uma porcaria. Até chamei a atenção da Dona Teresa. Como nunca gostei de doces, aproveito para vir para aqui descansar um bocadinho de toda aquela algazarra. Hoje reparei em certas frases. Por exemplo, Lá voltamos à nossa conversa habitual, depois de ontem termos sido forçados a interromper a nossa emissão por motivos de força maior. Como nos parece de maior interesse, e também para aceder a muitíssimos pedidos feitos por diversos ouvintes, vamos hoje passar a gravação dessa entrevista, esperando que desta vez tudo corra da melhor maneira. Os dugongos são, por assim dizer, a voz mítica das sereias. Vivem tranquilamente nas baías de águas pouco profundas, alimentando-se das plantas marinhas, ignorando como a sua existência está ameaçada por homens sem escrúpulos. O senhor professor acredita que está tudo relacionado Com a ganância de certos grupos que só veem o lucro fácil. Uma vez um professor que eu tive disse-me que deviam ser evitadas essas palavras gastas. Essas palavras pronto a vestir. Foi assim que ele lhe chamou. diz-se de frases como estas, em que os verbos se encontram apoiados nos verbos ser ou estar, que estão na voz passiva. Mas há países de língua portuguesa em que a voz passiva é construída de outra maneira. Por isso, voltaremos qualquer dia a este assunto. Está bem? E repararam nos adjetivos. Muitos deles exprimiam uma qualidade com maior ou menor intensidade. Estavam em diferentes graus. Não notaram? Lá voltamos à nossa conversa habitual, depois de ontem termos sido forçados a interromper a nossa emissão por motivos de força maior. Mas ela tem de pensar que esta pode não ser a melhor maneira de defender as causas em que acredita. Numa aula, o professor estava a explicar que as palavras que começam por micro se referiam a coisas muito pequenas. Simpático. Mais simpático do que. Menos simpático do que. Tão simpático como. O mais simpático. O menos simpático. Muito simpático. Simpaticíssimo. Simpaticíssimo. Grande, maior, bom, melhor. E também fiquei a pensar como deve ser bom ter uma grande família. Lembram-se da família que o Juca encontrou na aldeia? Primos, tias... Os meus avós trabalhavam no campo. Era um trabalho duro, sem horários. Fizesse sol ou fizesse chuva. Não tinham muito tempo para brincar comigo. Um neto que de repente lhes tinha caído em casa, para ser educado, para ser alimentado. Um dos meus tios era caçador. Tinha 8 cães. Uma vez ofereceu-me um pelo Natal. Era o Tobias. Mas um dia fugiu de casa e foi atropelado por uma carroça. Nunca mais quis outro cão. Olá, boa tarde. Deixa eu comer o gato. Sim, sim. Mas havia ainda os 5 gatos da irmã da minha tia. E um papagaio que o meu primo Ernesto tinha trazido do Brasil. Avô, avó, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, neto, neta, tio, tia, primo, prima.
Viu-se também que se devem evitar palavras que pouco querem dizer. E o que é uma história bonita? Bonito significa muito pouco. Tudo é bonito. Ai, que bonito que é este quadro. Já viu como o dia está bonito? Que bonita a rapariga. Que bonitas palavras que ele disse. E como também eu não quero usar as palavras que toda a gente usa, vou pensar na maneira mais original de me despedir. Deixa ver. Não me lembro de nenhuma. Tenho de prestar mais atenção ao que diz o Juca. A palavra mais original que encontro para me despedir é... adeus.